essa trajetória do café, desde a sua descoberta na África, passando por vários territórios, Arábia, Europa, América Central, Ásia e América do Sul, e chegando aqui na nossa região, no sudeste do Brasil. Tem vários autores, trabalhos magníficos de referência obrigatória que estão devidamente mencionados no meu livro. Então o café, ele continua sua trajetória abrindo terras, mas também ocupando terras que foram abertas pelo açúcar, ou as fazendas eram abertas já com a produção de café. Nós temos uma ilustração que mostra isso com clareza, do início do século XIX, ali, atingindo todo o vale por volta da década de 1830 e chegando até 1860, como eu falei anteriormente, quando a riqueza do café produzido no Vale do Paraíba acaba financiando a participação do Brasil na Guerra do Paraguai. O fato é que essa trajetória continua, né? Ele vai caminhando pelo território, ele não chega na região da capital do estado. Do começo do século XIX até meados do século XIX, o café ocupa a região do Vale do Paraíba, né, porção paulista, e ele como que desvia em direção ao centro do estado, ocupando uma outra região antiga, um cenário importantíssimo do café, que é a nossa região aqui de Campinas, a região de Campinas e o entorno, ocupando áreas que foram abertas anteriormente para a produção do açúcar. Até tem um trabalho célebre da pesquisadora Petroni que trabalha, e ela menciona o termo quadrilátero do açúcar. Essa região acaba sendo ocupada pelo café. Percebam que, tanto no Vale do Paraíba, porção paulista do Vale, como a região de Campinas, acontece muito o café ocupar a estrutura que foi montada anteriormente para a produção do açúcar, ou seja, o território já tinha sido estruturado, já tinha sido aberto, a mata já tinha sido derrubada para a produção de cana e o café vem e ocupa essa estrutura construída para o açúcar. O café começa a substituir o açúcar na primeira metade do século XIX. Lá por volta de meados do século XIX, podemos dizer que equilibra entre a região de Campinas, entre a produção de açúcar e a produção de café. O café começa a ganhar preponderância, a produção de açúcar a diminuir, e de meados do século XIX até o final do século XIX, temos aí como auge a década de 1880, por aí, e na virada do século XX, as duas primeiras décadas, essa região continua sendo um grande cenário de produção do café. No final do século XIX, já na região de Ribeirão Preto, no oeste paulista, e principalmente no século XX, ao longo do século XX, o café, entre aspas, aqui, devolve esse favor ao açúcar. Ou seja, as grandes fazendas de café que são abertas na região de Ribeirão Preto, no oeste paulista como um todo, cedem lugar, né? Elas preparam o território, estruturam o território, mas depois que acaba o ciclo do café, quem ocupa essa estrutura é o açúcar. Já estamos falando agora de um outro contexto, não os antigos e pequenos engenhos de açúcar ocupados pelas fazendas de café, mas sim complexos cafeeiros, as grandes fazendas de café que dão lugar às grandes estruturas, né, o complexo sucroalcooleiro, que até hoje no interior do estado, na região oeste paulista, o que era um mar de café virou um mar de cana. Voltando à trajetória do café, ele ocupa então a região de Campinas e segue sua trajetória em direção ao oeste paulista, em direção à região de Ribeirão Preto, que também foi um outro grande cenário do café. Então estamos falando aí, ó, veja, lá no Rio de Janeiro, grande cenário, Vale do Paraíba, porção fluminense, Vassouras, Resende, ali em torno, grande cenário de café. Vale do Paraíba, porção paulista, Areias, Bananal, São José do Barreiro, divisa com o Rio de Janeiro. Mais a montante, ainda no Vale do Paraíba, temos ali a região Guaratinguetá, Taubaté, também grande cenário cafeicultor. Indo agora para a região de Campinas e toda a região do quadrilátero do açúcar, então Campinas, Itu e toda aquela região indo para Mojimirim, indo para o sul de Minas, grande cenário de produção de café. E agora
o Oeste Paulista, talvez o principal cenário das grandes fazendas, onde temos ali, começando nas proximidades de Campinas, a região de Limeira, depois São Carlos, Jaboticabal, até chegar em Ribeirão Preto, como uma cidade marcante, é o polo nessa região aí, que se tornou um grande cenário do café também, gerou muita riqueza, desde a segunda metade do século XIX até o final daquele século e na virada do XIX para o século XX, principalmente as duas primeiras décadas do século XX. Cada um desses cenários que eu mencionei, podemos dizer que tem uma tipologia de arquitetura de fazenda diferente. Podemos dizer assim, a fazenda de Ribeirão Preto, típica, a arquitetura dela é diferente da fazenda de Campinas, que é diferente da fazenda do Vale do Paraíba. Nós vamos ver isso oportunamente, tá? Mas eu quero mostrar que a partir do final da década de 20, nós temos aí uma quebra nessa trajetória das grandes fazendas. Nós podemos dizer que em 1929 houve uma grande crise de escala mundial, uma crise econômica, quebra da Bolsa de Nova York, muitos cafeicultores acabaram perdendo suas fortunas, e não só cafeicultores, empresários de outros ramos também. Foi uma crise financeira, uma crise econômica de escala global, 1929. E no ano seguinte, 1930, temos aqui no Brasil uma crise política em escala nacional, que é a ascensão de Getúlio Vargas ao poder, né? Acabando com a chamada República Velha, ou como alguns historiadores chamam, o encerramento da chamada política do café com leite. Eu não vou entrar no mérito da história, né, dessa questão em si. Isso aí gera um gap, né, uma quebra, um intervalo na trajetória do café pelo território paulista. Essa trajetória é retomada ainda na década de 30, na segunda metade da década de 1930. Temos que lembrar que em 39 estoura a Segunda Guerra Mundial, né, de 39 a 45 temos aí a Segunda Guerra. Então, ao longo de toda a Segunda Guerra e depois no pós-guerra, então vamos dizer, do final ali da década de 30 até o pós-guerra, ali um pouco mais à frente, a década de 60, 70 do século 20, nós temos mais um importante cenário de café, né, no território paulista, que é chamado por alguns historiadores eles chamam de Oeste Novo Paulista. É a região que é ocupada por cidades como Marília, Garça, Bauru. Até hoje essa região produz café, e um café de excelente qualidade. Araçatuba, em direção ao norte do Paraná, para falar de mais um cenário importante, ali a região de Londrina. Então nós temos aí um período que começou lá na África, em tempos que não se tem certo quando começa essa trajetória. Mas podemos dizer que essa trajetória ganha capítulos importantes a partir do século XVII, XVIII, XIX e chega no século XX com toda essa riqueza que a gente tenta efetivamente mostrar em diversos aspectos da cultura paulista e brasileira, que foram influenciadas, né, pelo café. Pessoal, nós estamos aqui batendo um papo, conversando. É lógico que eu não pretendo entrar com detalhes aí da engenharia, enfim, da economia. Essas referências, muitas delas, né, algumas eu diria que são essenciais, você encontra no livro. Sempre eu vou lembrá-los de se inscreverem no canal e participem, enviem sugestões. Nós temos aí também o site, né, o blog, que vocês podem enviar por escrito ou no canal, nos comentários, fazer sugestões, enfim, contar algum caso sobre café que a gente pode depois apresentar, explorar, até chegar a conversar pessoalmente mesmo. É esse o recado que eu queria passar. Um abração, até a próxima.